Muito boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos e retornamos com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E antes da apresentação do nosso tema de hoje, em Conversando sobre Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas e mostrar o que é o Espiritismo, que é ignorado, muito ignorado, apesar de muito divulgado, mas é pouco conhecido, ainda continua ignorado, sobretudo pelo preconceito religioso, pelo preconceito das criaturas. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, nós apresentamos aqui algumas obras para apenas como sugestão, para que se conheça o espiritismo científico, o espiritismo prático, científico, que foi muito pesquisado, estudado, pesado, na época que surgiu o Livro dos Espíritos, que foi lançado lá em Paris, a primeira edição do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Foi lançado por Allan Kardec, o coordenador do Espiritismo, o cientista da doutrina espírita, cientista do Espiritismo. Dá-se o nome de cientista do Espiritismo, Allan Kardec, porque as ciências psíquicas, todas as ciências que passaram a estudar a alma humana, partiram do ponto de Allan Kardec, do ponto do Livro dos Médiuns e do pesquisador e cientista do espiritismo, da alma humana, Allan Kardec. É o cientista do espiritismo. E de maneira que um colaborador de Allan Kardec, que era Camille Flammarion, o maior astrônomo daquela época, ainda jovem, e ele pesquisou os livros sagrados de todas as religiões aqui do planeta, inclusive a Bíblia, o Alcorão, que são esses livros, o Manu, que é considerado o livro mais antigo do planeta Terra. E ele fez uma pesquisa por muitos anos geral. Ele era sábio, mas a especialidade dele, como cientista, era a astronomia. Ele era um verdadeiro gênio da astronomia. E ele então, depois de suas pesquisas, já que ele foi um apóstolo do Espiritismo, que auxiliou a Kardec e deu um grande impulso na divulgação do Espiritismo. Ele escreveu essas 3 obras: A Morte e Seus Mistérios, em 3 volumes. A Morte e Seu Mistério, A Morte e Seu Mistério, Camille Flammarion. 3 volumes. Mas ele não ficou apenas nestes 3 volumes. Escreveu muitos artigos naquela época para os jornais da França, relatando o que era o Espiritismo e relatando o fruto, o resultado dos seus estudos e pesquisa. E ele escreveu também, como um grande sábio, Deus na Natureza, que todas essas obras, Camille Flammarion, todas essas obras você pode encontrar na Federação Espírita Brasileira. No Google, apenas uma dica. Você bota Portal da FEB, bota PDF e bota o nome da obra. Você pode ler pelo PDF ou pode solicitar
a livraria da FEB, a editora da FEB. Então, Deus na natureza, ele falando da relação de Deus, da natureza, como o criador do universo. Depois vem o desconhecido e o problema, e os problemas psíquicos, os problemas da alma. Que vale a pena, quem quer conhecer o espiritismo científico, vale a pena ler, estudar esta obra. Mais outra, Camille Flammarion, Narrações do Infinito. Além de tudo, ele era um excelente médium, mas essas obras não são psicografadas como as de Chico Xavier. Essas são fruto da pesquisa do cientista, ele mesmo que era Camille Flammarion. Aqui ele mostra o fim do mundo, que é outra obra científica, que é tudo publicado pela Federação Espírita Brasileira, pela sua editora. Mas outra obra, Urânia, também do mesmo Camille Flammarion. Temos aqui, são obras que nós já lemos e sugerimos que os interessados no espiritismo façam também sua pesquisa, seus estudos nessas obras do apóstolo do espiritismo, Camille Flammarion. Quando se fala em apóstolo do espiritismo, nos remete à sugestão para darmos uma informação. Os 5 apóstolos do espiritismo, o primeiro apóstolo foi Allan Kardec na sua grande missão. Allan Kardec, que esse nome de Allan Kardec é um pseudônimo sugerido por um espírito superior que era o guia espiritual de Allan Kardec, que viveu com Allan Kardec como sacerdote, e Allan Kardec também foi um sacerdote, há vários séculos antes, entre os druidas, há muitos anos, há muitos séculos atrás, e eles viveram como colegas lá, todos sacerdotes, e eram sacerdotes muito elevados, que já naquela época aceitavam os princípios do espiritismo que surgiria quase mais de 2000 anos depois. Então esse espírito sugeriu que Kardec, na obra do espiritismo, usasse o nome que ele, Kardec, teve, que foi Allan Kardec. Allan Kardec, que o nome dele era Hipólito Léon Denis Rival, apenas uma informação para acrescentar a cultura do espiritismo. E de maneira que, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, então já existiam, naquela época, outros quatro apóstolos. Allan Kardec foi o apóstolo mor, o apóstolo maior, que veio na grande missão de coordenar o espiritismo. Allan Kardec, que apenas como esclarecimento, o espiritismo não saiu da cabeça de Kardec. O espiritismo é uma revelação que veio através de uma comissão, poderíamos dizer, um conselho de espíritos elevados que passaram aqui pela Terra com grandes nomes que ficaram na história. Sócrates, Platão, Aristóteles, alguns discípulos de Jesus, que todos como espírito vieram auxiliar, trazer a terceira revelação, que é o Espiritismo. Tudo com a determinação do Pai Celestial, de Deus. E esses outros 4 apóstolos foram que assessoraram Kardec na obra do Espiritismo e que enriqueceram a literatura do Espiritismo com muitas obras. O primeiro foi Camille Flammarion, desdobrando e explorando a parte da astronomia, que é a parte do princípio do Espiritismo, dos mundos habitados, pluralidade dos mundos habitados. Camille Flammarion.
O segundo apóstolo foi Leon Denis, desdobrando a parte filosófica do Livro dos Espíritos, ou do Espiritismo. O terceiro foi Gabriel Delane, desenvolvendo, desdobrando, ampliando a parte científica do Espiritismo, lançando, pesquisando mais diversas obras, a reencarnação e outros gêneros de obra para enriquecer o Espiritismo. E o quarto foi João Batista Rustem, que veio para desenvolver, desdobrar a parte da fé, a parte da religião, do Espiritismo. João Batista Rustem, com os 4 evangelhos, os 4 evangelhos de Rustem, que também sempre foram publicados pela Federação Espírita Brasileira. Você pode encontrar na livraria da Federação Espírita Brasileira. E apenas fazendo um aditivo, os 4 evangelhos não saiu da cabeça de Rustem. São 4 evangelhos mediúnicos, fruto da mediunidade de uma senhora muito elevada, muito moralizada, muito culta, e que veio como médium com essa missão. Allan Kardec faz grandes elogios a ela em diversas revistas que Allan Kardec fundou, a Revista Espírita. E Allan Kardec, não só em uma obra, mas em diversas revistas espíritas, ele declara: li os 4 evangelhos do Senhor Rustem. É uma obra magistral, magnífica, e ela tem para os espíritas o mérito, se referindo aos 4 evangelhos de Rustem, ela tem o mérito de não estar em contradição em nenhum ponto com a doutrina do Livro dos Espíritos, nem com o Livro dos Médiuns e nem também com o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma obra magistral, ele apenas fez uma restrição com relação ao corpo fluídico de Jesus, que nos 4 evangelhos os Espíritos declaram, dos apóstolos, que a obra foi ditada pelos apóstolos, pelos discípulos através dessa médium. Eles dizem que Jesus era um espírito entre nós, era fluídico, não tinha corpo material, fundamentando. E Allan Kardec achava que Jesus era material, era um homem. Só nessa parte é que Kardec nem foi radicalmente contra, não, mas ele preferia dizer que Jesus era como um homem qualquer material. Só faz essa restrição. Mas nos demais pontos, Kardec diz: para os espíritas, a obra tem um grande mérito de não estar em contradição com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a autoridade de Allan Kardec com relação ao apóstolo do Espiritismo, o senhor João Batista Rustem. E tem mais. Allan Kardec repetiu esse parecer e em várias revistas que ele escreveu, ele não disse apenas numa revista, nem apenas num livro, ele repetiu muitas vezes, e ele disse que aconselhou que os espíritas sérios, quais são os espíritas sérios? Os que estudam, pesquisam o espiritismo, os espíritas sérios, deviam consultar, estudar e tirar bom proveito dos 4 evangelhos do Senhor Rustem, que foi o 4º apóstolo do Espiritismo. Então nós, depois desse ligeiro preâmbulo, nós então vamos aqui para o tema de hoje, que é a mediunidade na Bíblia. A mediunidade na Bíblia. Ora, inicialmente, como premissa, diríamos que a mediunidade é uma faculdade de todos os homens. Logo, a mediunidade é universal.
A humanidade atualmente tem quase 8 bilhões de homens, de criaturas humanas. Desde criança até os adultos e até os idosos, mas todos são médiuns. A mediunidade é universal. Todos são médiuns porque todos possuem a faculdade de receber inspiração, intuições e inspirações do mundo espiritual. Toda a humanidade, não é só um homem isolado, independente de crença religiosa, independente de nacionalidade, médios criança, médios jovens, médios adolescentes, médios adultos, médios idosos e médios decrépitos. Porque a mediunidade é universal. Logo, todos os homens são médiuns. Não são médios de escrever, não são médios de ver espírito, não são médios de ouvir espírito, são mediunidades ostensivas. E nem tampouco são médios de materialização, e nem de aparições, de visões, de espírito, mas todos são médios porque estão em sintonia com os seus anjos da guarda. E os anjos da guarda são espíritos que entram em comunicação direta conosco, a toda hora, a todo instante, em qualquer lugar, que a inspiração mediúnica é universal e é de todos os homens, queiram ou não queiram os homens, seja inimigo da mediunidade ou não seja. Que digam que a mediunidade é uma faculdade de receber o Satanás, o demônio, como dizem alguns segmentos religiosos, mas também eles são médiuns, recebem inspiração dos guias, dos espíritos protetores e também de espíritos fanáticos, como eles são, espíritos, outros espíritos mal, perversos. Então a mediunidade é universal. E onde está a mediunidade? Na Bíblia e em todos os livros mais antigos da humanidade. A mediunidade está lá. Os profetas eram médios todos. Moisés era médium, médium dos bons. Antes de Moisés, Abraão era médium, porque Abraão, lá no deserto, os espíritos o guia espiritual dos hebreus, que era Jeová não era Deus, Jeová foi o nome dado por Moisés ao seu protetor espiritual, que era Jeová, era o guia espiritual do povo hebreu. Moisés foi quem deu o nome de Jeová. Então Jeová não era o próprio Deus, o Criador de tudo e todas as coisas. Jeová é o espírito, o anjo que protegia ele e que lhe aparecia constantemente para lhe dar conselho, e esse anjo guiava a nação através da mediunidade de Moisés. E guiava também a nação, antes de Moisés, através de Abrão, ou Abraão. E foi justamente esse espírito, chamado Jeová, que também tinha o nome de Elohim, e tinha o nome também de Matusalém, não era outro nome, que nós daqui a pouco nos lembramos. Era esse espírito que aparecia a Abraão, e uma das vezes que lhe apareceu e se materializava para ele, não era uma vez só, que sugeriu, era Melquisedeque. Era esse espírito que tinha três nomes, Jeová, Melquisedeque e Elohim. Era esse mesmo espírito que se apresentava materializado, como o anjo apareceu materializado a Maria para anunciar a vinda de Jesus. Então, esse Ezequiel, aliás, esse Jeová, apresentava-se a Abraão, que tinha o nome de Abrão, e Sara tinha o nome de Sarai. Aí ele sugeriu a Abraão que mudasse o nome dele de Abrão para Abraão. E ficou até hoje. Na Bíblia, foi através de quê? Do fenômeno mediúnico. Então a mediunidade está na Bíblia. Foi esse mesmo espírito que no mesmo instante sugeriu a Sarai que substituísse o nome de Sarai por Sara, que era a mulher de Abraão.
E tem mais. Abraão, quando esses espíritos começaram a aparecer a ele, esse espírito, não vinha só, vinha com outros espíritos. Se apresentavam a Abraão, e Abraão, no deserto, fazia uma tenda e sugeria, aliás, convidava esses espíritos materializados para a refeição e mandava Sara preparar um banquete. É o que está onde? Onde está isso? No Gênesis, no primeiro livro de Moisés, lá na Bíblia, para todos consultarem, porque o Espiritismo não mente. O Espiritismo cita o que está no texto e lá na Bíblia. Logo, a mediunidade foi o Espiritismo que inventou? Não. As aparições dos mortos, o Espiritismo inventou? Não. O Espiritismo inventou médiuns? Não. Inventou a mediunidade? Não. Os espíritos se manifestam através dos médiuns. Na igreja protestante é cheio, todos são médiuns. Na igreja católica, desde o Papa até o mais simples sacerdote e o mais simples seguidor do catolicismo, todos são médiuns. Porque a mediunidade é universal. Ela é uma das forças, a mediunidade é apresentada pelos espíritos como uma das grandes forças da natureza. Os espíritos foram inventados por Moisés, por Jesus, por Kardec ou pelo Espiritismo? Não. Os espíritos são uma das forças da natureza. A mediunidade, os fenômenos, as aparições são coisas da natureza. Portanto, está tudo na Bíblia. Porque muita gente chega a dizer que a Bíblia condena o Espiritismo, porque é uma seita demoníaca. Não é verdade. E que só quem pode se comunicar é o Satanás e o demônio. Também não é verdade. Porque todos os profetas foram médios e recebiam os espíritos. O primeiro foi Moisés, o segundo Abraão, depois Sara e as demais figuras bíblicas daquela época. Então a mediunidade está na Bíblia, os fenômenos estão na Bíblia. A Bíblia, quem diz, quem declara que o Espiritismo é condenado pela Bíblia, nem conhece o Espiritismo e muito menos conhece a Bíblia. Porque a Bíblia, o Espiritismo está na Bíblia, aprova a Bíblia como um livro sagrado, que é o farol que ilumina a humanidade. E a Bíblia confirma o Espiritismo, porque todos os princípios do Espiritismo eles estão registrados, narrados na Bíblia, e os fenômenos estão lá. O Espiritismo é a ciência que veio interpretar a Bíblia, não é a Bíblia que interpreta o Espiritismo. E o Espiritismo veio para mostrar, explicar a mediunidade, os fenômenos e todos os fenômenos de aparição de espírito que estão na própria Bíblia. Então, quem diz que o Espiritismo é condenado pela Bíblia, nem conhece o Espiritismo e nem conhece a Bíblia. É preciso conhecer um e conhecer o outro. E assim nós, mais uma vez, encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo. E o tema de hoje, a mediunidade na Bíblia. Está lá os profetas médiuns, Moisés e todos lá. E Moisés recebeu os 10 mandamentos da lei de Deus pela mediunidade. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Ou seja, o decálogo foi quem? Foi Jeová, o guia espiritual, que ditou os 10 mandamentos da lei de Deus. Tanto isso estava no programa espiritual para vir ao mundo, para alumiar os caminhos da humanidade, que o próprio Jeová ditou para Moisés. E quais são os mandamentos da lei de Deus? Apenas para informação, para lembrar a gente. Olha aqui, bora ver. O primeiro mandamento da lei de Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão,
não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Ele vem trazer a doutrina do politeísmo, não, do monoteísmo. Monoteísmo é a doutrina de um único Deus, único, porque existia naquela época o politeísmo. Adorava-se Deus imagem, a idolatria era a prioridade daquele povo, a idolatria. Mas aqui veio Jeová, o guia espiritual, que Moisés chamava o próprio Deus, que não era, era o guia espiritual. E ditou para ele, ele botou nas pedras. Aí ele diz, não tereis imagem esculpidas, rejeitando a idolatria, que só era o que tinha naquela época. Nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas, sob a terra, não os adorarei e não lhes prestarei culto soberano, condenando, rejeitando todo tipo de idolatria, de paganismo. Jesus veio ao mundo para combater também o paganismo. Embora hoje existam alguns segmentos religiosos que ainda pregam o quê? O paganismo e ainda segue a idolatria. E o segundo mandamento da lei de Deus, qual é? Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Não pronunciar em vão, chama-se leviandade. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quer dizer, não é estritamente o dia de sábado, nem a segunda, nem a terça, nem a quarta. Porque havia abuso naquela época dos senhores sobre os escravos. Ninguém tinha descanso. Era de domingo a domingo. Então, corrigindo esse problema, essa exploração do rico, dos senhores contra os escravos, é que Jeová, o guia espiritual, para corrigir o erro, disse que escolhesse um dia para descanso. Um dia para descanso. E vem mais, terceiro, quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longos anos na terra prometida que o Senhor vos prometeu. Vamos mais. Quinto, não mateis. Qualquer ato de violência para tirar a vida do próximo recebe o que? Uma reprovação da lei de Deus. Porque a vida, quem dá é Deus. E quem tira é o próprio Deus. Qualquer ato nesse sentido, o indivíduo criminoso terá que pagar em outras encarnações. Passa a resgatar de muitas formas. Sexto, não cometer adultério. Não é o adultério de mulher contra marido, do marido contra mulher. Não é esse aí só. Não. É o adultério, quer dizer violar, desobedecer às leis de Deus. É também adultério. E diz mais, não roubeis, não se apossar do que é alheio, porque também receberá as consequências da lei de Deus. Outro mandamento, não presteis testemunho falso contra o próximo. É outro pecado, entre aspas, que também a criatura humana vai receber a punição. Não desejeis a mulher do próximo, que também está dentro do princípio do adultério, que por um sentido extenso, significa também não desejar nada que é dos outros. Nada que é dos outros. Essa também, no sentido mais lato, mais amplo. E diz mais, o nono mandamento, o 10º mandamento, não cobiceis a casa do próximo, que está dentro desse desejo, em geral, do que é dos outros.
O que é dos outros, não é nosso. Então, devemos nos conformar com o pouco e ter muito amor àquele pouco que a gente tem. E não crescer o olho no que é dos outros. Aqui é um mandamento também contra a inveja, o despeito e o desejo contra as coisas dos outros. E se apossar do que é dos outros é a mesma condenação da Bíblia. E diz mais: nem o seu servo, nem a sua serva não cobiçar, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, esta é a lei de Deus que ainda hoje ilumina os caminhos da humanidade. Justamente foi com relação a essa lei que Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei. Eu vim dar-lhe cumprimento, porque é a lei moral que ainda hoje continua, e a base da lei de Jesus foi em cima dessa estrutura dos 10 mandamentos. Jesus não destruiu, confirmou. E então nós encerramos o nosso programa de hoje mostrando que a mediunidade, os médiuns, os fenômenos espíritas não foram criados pelo espiritismo, estão todos na Bíblia. É mostrando a mediunidade, médium, fenômeno de toda a natureza, tudo isso está na Bíblia. E o espiritismo aprova a Bíblia e a Bíblia confirma o espiritismo. É isso que nós queríamos dizer em nosso programa. Muita paz para todos e voltaremos com Encontro com o Espiritismo, apenas para reflexão. Muita paz, nossos amigos e companheiros.